Mateus 28:18. Diz assim a palavra do Senhor. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Até aí, tá bom. Este texto ele é conhecido como a Grande Comissão. Essas foram as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabe, as últimas palavras elas denotam uma maior importância. Se você pudesse escolher as últimas palavras antes de partir deste mundo terreno, eu tenho certeza que você pensaria várias vezes no que você diria, porque é aquilo que você vai falar por último. Via de regra é assim que funciona na história. Bob Marley, um pouco antes de morrer devido a um câncer, ele disse assim: o dinheiro não pode comprar a vida. Ele percebeu, todo o dinheiro do mundo não pode trazer alguém de volta. Getúlio Vargas disse: saio da vida para entrar para a história. E é claro, uma história negativa de um terreno, de um governo errado, ditatorial, mas de fato entrou para a história. Alguns biógrafos de Beethoven vão dizer que as últimas palavras dele foram as seguintes: aplaudam, amigos, a comédia terminou, fazendo uma alusão aos teatros de rua que havia na sua época. Quando terminava, era assim que eles findavam aqueles teatros. Outros vão dizer que ele disse: os meus ouvidos ouvem os céus. Beethoven morreu surdo, você lembra? Deve saber. Karl Marx, quando uma empregada entrou no seu quarto, pouco antes dele morrer, e disse: quais as últimas palavras você quer falar? Ele respondeu da seguinte forma: vá embora, últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente. Você consegue perceber a incoerência? Quais são as últimas palavras? Vá embora, últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente. Não vou falar, falei. Temos que levar em consideração aquilo que Paulo disse antes de morrer. Paulo, escrevendo a Timóteo, prestes a ser oferecido como libação, ele deixa bem claro: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E isto Paulo disse antes de partir. O nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou durante 3 anos aproximadamente, desde o sermão da montanha, em Mateus 5, passando pelo sermão escatológico profético, no capítulo 24, poderia dizer várias coisas, mas ele escolhe justamente estas palavras antes de ser assunto aos céus. Ou seja, isso aqui, esta ordem que o Senhor nos deu, ela é de suma importância para que o cristianismo permaneça. Jesus Cristo não escolheu essas palavras apenas como um arremate textual para terminar a sua obra. Não, não foi. Ele escolheu essas palavras, que são conhecidas como a Grande Comissão, porque ele sabe que isto é de suma importância para que a igreja avance. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse naquela cruz: está consumado, tetelestai, antes de morrer, aquilo foi a comprovação de que ele obedeceu ao Pai em tudo. E este Cristo que obedeceu ao Pai em tudo, termina nos deixando uma ordem. Perceba o que Jesus disse. Ele não falou: ide e tentai fazer discípulos. Não, é ide e fazei. É um imperativo. O Senhor morre, ressuscita e antes de ser assunto aos céus, deixa uma ordem à sua igreja, deixa uma missão a todos nós. Então que eu e você venhamos de fato a ver que essas palavras são de suma importância. Não adianta você se dizer cristão e não obedecer, não apenas todas as palavras. Claro, temos que obedecer tudo, mas principalmente essa ênfase aqui que o nosso Senhor dá. O evangelismo e o ensino, eles não devem ser um ministério dentro da igreja de Deus. O evangelismo
E o ensino, ele é o ministério de todo cristão. E todo que eu digo, exatamente, todos nós que estamos aqui, nós temos a obrigação de cumprir esta ordem aqui do nosso Senhor. Evangelizar e ensinar. Esta é a sua missão. Este deve ser o seu objetivo. Nos seus pedidos de oração, eu espero que você tenha. Você pode ter várias coisas. Mas que eu e você venhamos ter como foco a questão de sermos obedientes àquilo que o nosso Deus nos ordenou. Que não venhamos a negligenciar nessa parte. É claro, a igreja ela tem várias funções. Temos que fazer caridade, faz parte. Temos que ajudar o próximo, sim, faz parte. Mas o carro-chefe da igreja ainda não é o social. O carro-chefe da igreja é este mandamento: evangelismo e ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Sabe por que isso aqui é de suma importância? Porque se fizermos isso aqui de forma correta, o social da igreja ele é feito através da pregação. Se pregarmos o evangelho de verdade, pode ter certeza, ainda que não venhamos abrir uma ONG, veremos drogados deixando as drogas, veremos alcoólatras deixando o alcoolismo, veremos adúlteros deixando o adultério, veremos pessoas verdadeiramente transformadas. A prova que isso é verdade? Você está aqui. É a prova de que o evangelho pregado de forma correta funciona. Meu irmão, quantos alguma coisa nós temos aqui na igreja? De monte. Ex-drogado, ex-adúltero, ex-piriguete. Olha como que você era no passado. Olha como que você é agora. Isso significa que o evangelho chegou na sua vida, entrou no seu coração, assim como Deus fez quando Paulo pregava. Diz a Bíblia que Paulo pregava e o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela desse ouvidos ao apóstolo. Assim também aconteceu comigo e com você. Como o irmão dizia aqui, na hora do dízimo das ofertas, Deus usou uma pessoa para que falasse de Deus, então o meu coração foi aberto e minha vida foi transformada. E a minha família hoje serve ao Senhor. Por quê? Porque alguém se dispôs a cumprir este mandamento de evangelizar, de levar a palavra do Senhor. Eu quero passar aqui alguns princípios, então. Apenas 3. O primeiro que nós vemos é que Jesus, ele tem toda a autoridade. Olha o que ele diz. Portanto, ide, verso 19. Portanto, ide, 18. E aproximando Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. O Senhor, primeiro, ele chama para si toda a autoridade e diz: por conta de eu ter essa autoridade, eu ordeno que vocês obedeçam ao meu mandamento. O Senhor, ele governa de forma absoluta o mundo. Como disse certo escritor, não há 1 centímetro quadrado neste planeta que não esteja debaixo do controle do Senhor. Nenhum. Ele governa. Governa entre bons e governa entre maus. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 13. É o Senhor quem governa. Lembra quando Pilatos está julgando a Jesus Cristo? As pessoas dizendo: crucifica, crucifica. E ele, espantado com Jesus, quieto, e diz a ele: você não vai falar nada? Olha quantas acusações te fazem. Você não vai se defender? Eu tenho o poder de te soltar. Qual foi a resposta de Jesus? Tem nada. O poder que você tem foi meu Pai do céu que deu. Se Ele não desse, você não poderia coisa alguma. O que Jesus está mostrando é a sua autoridade como governante ímpio procede do Pai das luzes, porque Ele tem toda a autoridade. No capítulo 2, que nós começaremos a partir da próxima semana, começa com um decreto de César Augusto. Um rei ímpio, com motivações ímpias, baixa um decreto. Qual era o decreto? Que todas as pessoas fossem para a sua cidade natal, para ele contar o povo, fazer o censo. Maria estava grávida, com um barrigão já. E então, um governador ímpio, com motivações ímpias,
Havia apenas 2 motivos para se fazer o censo. Primeiro, contar o seu exército, para você poder ir para a batalha. Você não vai enfrentar um exército que tem 15 mil soldados, sendo que você tem 5. E este era o primeiro objetivo, de se contar o povo. O segundo, cobrar imposto. Provavelmente este era o objetivo de César Augusto. Porque eu, sabendo quantas pessoas tem sobre o meu território, eu sei quanto eu cobro imposto, eu sei quanto que eu tenho que receber. Se eu receber menos, alguém está sonegando. É assim que funciona. Então, um rei ímpio, com motivações ímpias, faz um decreto. José pega a sua esposa, prestes a dar à luz, e tem que caminhar 140 quilômetros até a sua cidade natal, a pé e de jumento. Alguns especialistas vão dizer que sem uma mulher grávida levava na média de 4 dias, que eles caminhavam a média de 35 quilômetros por dia. Imagina você caminhar 140 quilômetros com uma mulher estribuchando desse tamanho de grávida. Diz então que eles chegam em Belém e ocasionalmente, coincidentemente, Jesus-cidentemente, os dias se cumprem, Jesus nasce, e então aquela profecia feita por Miqueias: e tu, Belém, pequena demais para figurar entre as grandes, de ti haverá de sair aquele que regerá as nações. Você consegue ver que o decreto de César Augusto estava debaixo do decreto de Deus? Que, na verdade, quem estava assinando o papel por trás era o próprio Senhor. Olha para o livro de Jonas. Olha o exemplo de como o nosso Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Apenas 4 capítulos, nós vemos o Senhor governando absolutamente tudo. O vento que sobreveio sobre o barco, quem mandou? Deus. Aí então, os marinheiros decidem tirar sorte, moedinha, palitinho, sei lá, para saber por culpa de quem era aquela tempestade. E então, entre vários marinheiros, a culpa cai sobre quem? Jonas. O Senhor guiando a sorte. O que eles fazem? Jogam Jonas no mar. Vem um peixe, engole Jonas. O GPS do peixe, afinadamente, vai no lugar correto e vomita Jonas aonde ele tinha que estar. O sistema global de posição de Deus é perfeito. Deixa ele lá em Nínive. Rapaz, eu mandei você vir para Nínive, você quis ir para Tarsis, para o lado oposto. Eu vou mandar um peixe te levar. Nasce a planta. Os vegetais estão debaixo do controle do Senhor. O verme a come. Até os vermes estão debaixo do controle de Deus. E então, um profeta que ele não queria pregar, prega meia dúzia de palavras. Este foi o sermão de Jonas. Meia dúzia de palavras, sem exagero. Pastor, qual sermão foi esse? Sem querer pregar, ele disse assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só isso. E foi embora bravo. Sabe o que aconteceu? Toda a cidade se converteu. O rei mandou todos jejuarem. Até os animais fizeram jejum. Um sermão com meia dúzia de palavras e milhares de pessoas se converteram. O coração endurecido daqueles ninivitas estava debaixo do controle do Senhor. E a vontade do homem também. Porque Jonas disse: não vou, vai. Pastor, você acredita em livre-arbítrio? Acredito, olha para Jonas. Você tem 2 alternativas: ou você obedece a Deus por bem, ou você obedece vomitado pelo peixe, irmão. Escolhe. Este é o mandamento que nós temos. Evangelismo. E dentre vários outros, você tem que escolher. Ou eu obedeço a Deus, ou Ele me faz obedecer. A Escritura diz que até os demônios se submetem à vontade do nosso Senhor. Mas sabe o que é mais triste? Os demônios se submetiam. A morte se submetia ao nosso Senhor. Tanto é que a morte matava alguns, Jesus não, manda de volta. E ressuscitava alguns. Os demônios obedecem ao nosso Deus. Mas tem cristãos que passam por Mateus 28, por este mandamento de evangelizar, de ser um instrumento de bênção na vida dos outros. E o que eles fazem? Não obedecem. Não obedecem.
E as desculpas para não evangelizar são as mais variadas. Começa lá como Abraão, não dá. A importância de obedecermos este mandamento, de obedecermos a ordem do Senhor. Segundo, pausa ali. Evangelizar é não ficar parado. Nós, como uma igreja reformada, nós não podemos usar o subterfúgio de que Deus é soberano. Para quê? Para ficarmos estáticos no salão e não evangelizarmos. Deus é soberano? Claro que é, nós cremos. Mas justamente por Ele ser soberano, nós temos a obrigação de fazer com que o Evangelho vá adiante. Por quê? Porque em sua soberania nós temos que levar o Evangelho para que aqueles que são escolhidos venham a responder de forma afirmativa. Agora, se nós não fazemos a nossa parte, vamos esperar o quê? Que anjos evangelizem? Não! Essa é uma função da igreja, é uma função de cada um de nós que estamos aqui. É tão certo que em Romanos capítulo 10, olha o que Paulo vai dizer. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que nós queremos? Pessoas sendo salvas, nossos familiares sendo salvos, vizinhos, parentes, este bairro, essa cidade. Aí Paulo diz o caminho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como as pessoas irão crer se nós não levamos a mensagem de Cristo a elas? Como as pessoas irão se converter e se arrepender dos seus pecados se nós não apresentamos aquele que tem o poder de perdoar os pecados? Essa é uma função de toda a igreja. Este ide não é apenas para os apóstolos, para os pastores, mas é uma missão para aqueles que são discípulos de Cristo, filhos dele. E se você é filho de Deus, isso aqui é para você. Em Atos capítulo 8, verso 2 e 4, vai dizer assim, 2 a 4. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Estevão foi o primeiro mártir, lembra? Eles tinham acabado de matá-lo. Saulo, que depois fala que é Paulo, troca o nome romano pelo grego. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas, arrastava os homens e mulheres e colocava-os na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Perseguição da igreja. O povo então começa a fugir da cidade a qual eles estavam. E eles fogem, em algumas versões da revista atualizada, diz pregando a palavra de Deus. Mas a palavra mais adequada aqui não seria nem anunciando. A palavra mais adequada aqui seria a seguinte: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte tagarelando a palavra de Deus. Este é o verbo, tagarelar. Sabe quando você fala, fulano tagarela demais, no sentido que fala muito? É exatamente isso aqui que as pessoas faziam. Perseguição, e eles têm que fugir de suas cidades. Eles fogem de que forma? Falando as grandezas de Deus, anunciando aquilo que Cristo fez em suas vidas, falando das obras magníficas do Senhor. Talvez o maior exemplo de alguém que evangelizava sem ter passado por uma escola dominical, por um curso de membros, era aquele cego de João 9. Lembra o exemplo dele? O Senhor vem e o cura, o cego de nascença. Então as pessoas perguntam, quem te curou? O que ele diz? De acordo com a Escritura, Deuteronômio, capítulo 13, verso 22, assim diz o Senhor. Não, não foi isso. Ele diz, quem ele era eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Não, mas como assim? Você tem que saber. Não, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Não, você não era cego coisa nenhuma. Vamos perguntar para os seus pais. Eles vão perguntar para os pais. Não, nosso filho era cego e agora veio. Quem fez isso? Não sei. Sei que agora ele enxerga. Consegue ver a importância do testemunho? Ainda que você não seja versado em grego e hebraico, talvez nem no português, você sabe falar isso aqui que o cego de João 9 diz. Olha, o dia em que Jesus Cristo abriu o meu coração para a sua palavra,
a minha vida nunca mais foi a mesma. Não, mas como você explica isso? Eu não sei. Eu não li a Bíblia inteira até hoje. Eu não sei onde ficam as coisas, mas uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Eu era um adúltero, um drogado, um perdido, um alcoólatra. E agora eu sou liberto. Eu estava perdido neste mundo, mas o Senhor me encontrou e restaurou a minha vida. Depois, no versículo 1, antes, tem uma parte muito interessante. Diz assim: e Saulo aprovou a sua morte, a morte de Estevão. E Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Sabe quem fez o evangelho alcançar toda a Judéia, Samaria e confins da terra naquela época? Não foram os superapóstolos. Não! Eles ficaram todos em Jerusalém. Foram as donas Marias de coque na cabeça, de saião no pé. O seu Zé eletricista, o João pedreiro, o Zezinho carpinteiro. Eles entenderam essa missão, então eles foram e anunciaram as boas novas do Senhor, a salvação mediante o arrependimento dos pecados em Cristo. E a consequência? Sem rede social, sem WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, sem nada dessas coisas. Toda aquela região conhecida da época ouviu o Evangelho. Ouviu que o Senhor salva. Nós estamos reunidos aqui porque um dia alguém se dispôs a trazer o Evangelho a nós. Você está aqui porque você não descobriu o Evangelho sozinho. Chegou a você de alguma maneira. Seja por um vídeo, por um link de YouTube, seja por uma rede social, seja por alguma pessoa que disse: vamos à igreja. De alguma forma, alguém foi um instrumento para que eu e você pudéssemos estar aqui. Se não fossem os missionários que largaram suas famílias há anos atrás, para vir a esta selva chamada Brasil. Muitos morreram de malária e outras enfermidades, mas se eles não saíssem de suas zonas de conforto e não decidissem obedecer essa grande comissão, a missão do ID, meu irmão, nós estaríamos perdidos. É um programa da rádio que chegou ao seu ouvido. Um vídeo curto, um link, um irmão. Porque esses homens e mulheres decidiram fazer aquilo que o Senhor ordenou. Nós só estamos aqui porque alguém foi um instrumento nas mãos de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu lembro as pessoas que Deus usou para que a palavra de Deus chegasse em minha vida. Primeiro a esposa, claro, né, o tempo todo. Vai para a igreja, vai para a igreja. Eu não vou. E eu sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor de Lorena, o pastor Maicon, que ele constantemente ia à minha casa, batia no meu portão, simplesmente para perguntar se eu estava bem. Eu detestava ele. Já falei isso para ele, perder. Por isso que isso aqui não é fofoca não, tá? Que eu não gostava de crente, gente, é normal. Que ímpio que gosta de crente? O crente, ele passa a imagem de Deus, não é? Você vê alguém vindo com a Bíblia debaixo do braço. Você acabou de tirar uma cocaína. O que você quer? Você quer matar o crente. Porque automaticamente você vai, meu Deus, ele está certo, eu estou errado. É assim que funciona? Eu lembro que ele ia lá em casa perguntar se eu estava bem. Ele chegava em casa, eu respondia do portão. Estou bem, graças a Deus. Tudo certinho. E a minha esposa chegava na hora. Ô, Maicon, entra aqui. Eu falei, acho que combinava com ele. Filha da mãe. Eu lembro que ele entrava toda vez, gente. O café que durava o dia inteiro em casa, ele matava em meia hora. Toma muito café, o pastor de Lorena, muito café. Parecia coca. Ele colocava 2 dedinhos, sabe quando estão 2 dedinhos de café? O dele era 2 dedinhos assim. Só que eu lembro ele constantemente ali, constantemente. Eu não falei na pregação ontem lá em Guará, mas ele fez algo que eu nunca mais ouvi fazer na vida, só para eu ir para a igreja. Ele jogou bola, gente.
o pastor Michael jogou bola. Ele não sabe nem andar, nem correr direito. Ele jogou bola só para eu poder ir para a igreja. Eu lembro que os irmãos jogavam toda segunda lá. E ele, vamos lá. Eu falei, não vou. Eu falei, só vou se for. Daí pronto, já coloquei na parede, né? Não, eu vou. Até hoje, quem não viu aquela cena nunca mais vai ver. Desengonçado para correr. Demais. Mas olha para você ver o coração da pessoa de querer fazer algo para o outro. Até fazer algo que não está em sua natureza e faz, gente. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque foi este cuidado que me deu todo o suporte no começo da minha caminhada cristã. Para você estar aqui é porque alguém se dispôs a te mandar lá um WhatsApp, um SMS, a te convidar insistentemente. Fez algo. Contribuiu de alguma maneira. Você que nos ouve pela rádio, que veio através da rádio, pessoas que estiveram antes de você, contribuíram com suas ofertas e com seus dízimos, e através da contribuição dessas pessoas, que talvez você nunca vai saber quem é, o Evangelho chegou à sua vida. Consegue ver a importância de nós obedecermos aqui este mandamento? De sermos fiéis a Deus e evangelizarmos de fato aqueles que precisam? Nós temos uma ordem, e a ordem é: ide fazeis discípulos de Cristo, ensinando-os a guardar os mandamentos. E terceiro e último, o Senhor estará conosco. Olha a promessa, verso 18. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois da obediência a este mandamento, no verso 20 ele conclui assim: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Obediência ao mandamento do ide. E como consequência, a presença do Senhor conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eu queria estimular você, na verdade, te desafiar, como estava dizendo aqui no começo do culto. Neste ano, que está iniciando, a você trabalhar para Deus de um jeito que você nunca trabalhou antes. Você que tem o objetivo de ser mais ativo na obra do Senhor, a orar, clamar a Deus para que você possa ser um líder de pequeno grupo, que é uma coisa mais gratificante do que você ser instrumento nas mãos de Deus, para que pessoas ouçam o Evangelho e vidas sejam transformadas. Meu irmão, não há coisa que pague você ver Deus usando a você, um ser humano limitado, falho, pecador, como um instrumento para que uma vida que estava caminhando para a perdição e para as trevas, se converter, tomar o caminho oposto e se transformar num homem e numa mulher de Deus. Isso é de suma importância. Olha, eu ao longo desses anos, eu conheço ex de tudo na igreja. Tudo. Eu lembro da nossa igreja, não vou falar qual, né? Você não ficar pensando. Em uma de nossas igrejas, tinha um ex-traficante. Olha o trabalho social da igreja. Como que o evangelho não faz bem, gente? Podia estar aí vendendo droga. Para mim, para você, para os nossos filhos. E eu lembro, este irmão aí falava para mim: olha, fiquei anos lá na boca de fumo e ninguém ia me evangelizar. Mas não ia mesmo, você com 38 na cintura, criatura. A gente crê em Deus, mas a gente pensa. Mas de uma forma ou outra, a mensagem chegou. Eu desafio você, você que é homem e tem o desejo de ser usado por Deus. Meu irmão, você não precisa ser formado em faculdade de teologia. Você não precisa ter o domínio de toda a linguagem. O que você precisa é ter um coração para Deus e dizer assim como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Porque se tem uma coisa que você vai ter aqui em nossa igreja é oportunidade. A Escritura diz que os campos estão brancos. Faltam trabalhadores. Faltam homens que sejam homens de verdade e decidam fazer parte da obra de Deus. Então eu desafio você a se colocar na brecha. Tem o irmão Barbosa, da nossa igreja em Guaratinguetá. Ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: Senhor, enquanto não tem outro, vai se virando comigo mesmo. E os irmãos que o conhecem sabem o quanto ele ajuda na obra. Mas muito, demais. Que o Senhor possa levantar em nosso meio homens e mulheres que se dispõem a não apenas frequentarem culto e voltarem para suas casas, mas homens e mulheres que se dispõem a fazer parte de um pequeno grupo, homens que se dispõem a ser instrumento para estarem liderando na casa de Deus, irmãos e irmãs que abram a porta de suas casas para que as nossas reuniões de pequeno grupo venham a acontecer, porque isso é bênção, irmão. Abrir a porta da sua casa para que haja uma reunião semanal da igreja é bênção, sabe para quem? Para você. Quer um exemplo? Lembra a Arca da Aliança? Quando Obed-Edom, a Arca da Aliança representava a presença do nosso Senhor. E então, não havia tempo, o pessoal perseguindo, ele pega a arca e leva para sua casa e coloca na sua casa. E durante 3 meses a Arca da Aliança fica ali. Sabe qual foi a consequência? A Escritura diz que durante 3 meses, Obed-Edom e sua família foram abençoados em tudo que fizeram. Porque se dispuseram a abrir a porta de sua casa para uma reunião. Eu sei que, pastor, vai criança, vai, e às vezes é as minhas crianças. E criança dá trabalho. Às vezes quebra um vaso que está na estante. Eu lembro uma vez, estava num pequeno grupo em Aparecida, meu filho mais velho era pequeno, eu não sei como que o moleque fez a façanha de aparecer com o lustre da mulher na mão. Gente, que é isso? Minha esposa pariu Homem-Aranha, eu não estou sabendo. Você tem que estar disposto, né, a saber que de vez em quando dá esses BOzinhos. Mas ainda assim, não se compara a bênção que Deus nos dá por conta de sermos ativos na obra dele. Eu desafio você a orar mais para que vidas se convertam. Nos cultos, não chegar em cima do horário. Tente chegar ali pelo menos 10 minutinhos antes. Dobre o seu joelho, ore, busque ao Senhor. Fala, Deus, que o Senhor possa usar a vida dos irmãos do louvor, eu possa usar a vida do meu pastor, para que mais e mais vidas sejam edificadas, transformadas, que nos dias de culto, meu irmão, que você possa, desde cedo, acordar com essa sede, dizendo, hoje eu vou ouvir a voz de Deus, e não apenas isto, hoje eu vou ser instrumento para que outras vidas também ouçam a voz de Deus. Eu vou ligar para as pessoas, eu vou mandar mensagem, eu vou passar na casa se estiver perto ali do meu caminho, mas eu vou me esforçar para todo culto, para toda reunião, para todo pequeno grupo, levar mais alguém. Você pensou se nós, os poucos que somos, tivéssemos este anseio no coração? O boom que não seria para o Evangelho de Deus? Você convidar, desafiar as pessoas, orar pelas pessoas. Coloque isso como objetivo. Ofereça-se, meu irmão, a fazer oração para alguém. Você sabe que tem um ímpio na sua casa, ela está quebrando pau, o casamento está quase acabando. Vai lá e fala, olha, se você quiser, eu venho na sua casa fazer uma oração para você. Eu duvido que ele rejeite. Duvido. Se você tiver vergonha, você pode falar, não, então eu vou chamar o meu pastor vem. Vou com você, a gente vai junto. O mundo, ele clama por refrigério na alma, por paz no coração. E nós temos a mensagem que salva as pessoas e às vezes nos contentamos em apenas vir ao culto, cantar, ouvir um sermão e voltar para casa. Imagine, eu já estou encerrando, imagine a tristeza. Você, quer ver?
Vem aqui, Robson. Não, pegar o Vinícius. Vem aqui, Vinícius. Dá uma ilustração aqui. Imagina o seguinte, só a ilustração. Sobe aqui, Vi. Tá aqui. Vira para lá, Vi. Aqui é a fila do inferno. Brincadeira, tá, Vi? Você batizou, você é crente. Fica em paz. Ilustração. Daqui a pouco tá, vai angustiado para casa já, né? Aqui é a fila do inferno. Vem aqui, Samuel. Ah, não, vou colocar o meu filho no inferno. Vem aqui, Samuel. Porque senão vocês vão falar que é nepotismo, né? Fica aqui. Vi, vai ser pro lado. É o Samuel que está indo para o inferno. O Vinícius está indo aqui para o céu. Imagina o seguinte. Está aqui. O Vinícius, aí primo dele, gente, a vida inteira brincando junto. A vida inteira um almoçando na casa do outro, jogando videogame. Então, daí está o Vinícius aqui na fila do céu, feliz da vida, do dia que ele estava comendo, dando glória a Deus. Só que daí ele olha para o lado, Vi, e vê o Samuel na fila do inferno. Você imagina a angústia que seria? Falei, nossa, mas eu tive tanta oportunidade, por que eu não falei? Agora imagine o contrário. Fica aqui na frente, Vi. Aqui mesmo, Samuel. Está aqui o Vinícius, na fila do céu, pela graça de Deus. Só que nem lembrava do primo dele. Daí, de repente, eu chamo o Vinícius, toca no costas dele, chama ele. Não, fica ali, virado para frente. Hoje, pessoal, é ruim teatro, né? Chama ele aqui. Daí, o Samuel chama o Vinícius, daí o Vinícius olha para trás. Ah! Você aqui! Ué! O que você está fazendo aqui, Samuel? Que felicidade te ver na mesma vila que eu. Daí tá lá o Samuel. Ah, teve uma vez que eu fui almoçar na sua casa. E eu lembro que você estava falando para mim a importância de buscar a Deus. E que as coisas que o mundo oferece, que elas são passageiras. Que o prazer que o mundo oferece é passageiro. Ah, então, eu fui para a igreja, eu ouvi a pregação. E Deus transformou a minha vida. E graças a você ter falado de Deus para mim aquele dia, num almoço casual. Graças a este dia, hoje eu tenho o mesmo destino que você. Fala, essa alegria não seria muito maior. Pode sentar lá, irmãos. Obrigado, viu? Cuidado. Eu sei que isso é apenas uma ilustração bem simples. Quantas pessoas passam perto de você diariamente, talvez depressivas, angustiadas, um casamento acabando, filhos nas drogas. E às vezes nós preferimos deixar quieto, porque eu já estou salvo, né? Então se eu já estou salvo, está tranquilo. Devemos lembrar que a ilustração que a Escritura dá sobre a obra de Deus é: somos lavoura de Deus. A lavoura, ela precisa da chuva divina e do árduo e duro trabalho do homem. Isso é a obra de Deus. Que nós possamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E orar como se tudo dependesse de Deus. Se assim fizermos, irmãos, pode ter certeza, rapidamente teremos 2 cultos aos domingos. Rapidamente precisaremos mudar de salão. Rapidamente veremos líderes sendo levantados. Veremos Deus usando as nossas vidas como um instrumento de salvação em nossas famílias, neste bairro, nessa cidade, em toda essa região. Deus, Ele não precisa de nós, mas ainda assim Ele nos dá o privilégio de fazermos parte da sua obra. Privilégio. Deus não precisava de mim, que eu estivesse pregando aqui. Poderia colocar um anjo, muito melhor, não é? Vou colocar eu, gente. Pode ter colocado um anjo aqui, muito melhor. Mas ainda assim, Ele usa seres humanos falhos, limitados, como eu e como você, mas que se dispõem a dizer: Senhor, eis-me aqui. Só para encerrar, eu lembro que quando eu fui ao Impacto, retiro que nós fazemos de nossas igrejas, e para mim é só o pastor que pregava na igreja, né? O pastor começou pregando, daí passou um pouco, um outro irmão começou a pregar. O irmão não sabia falar nem português direito, gente. Porta torta, subir para cima, descer para baixo. Daqui a pouco eu estou vendo, falei, nossa, gente, como assim? Também quero. Aí eu comecei a ver que, mesmo com nossas limitações,
Se nós fazemos como Isaías, eis aqui o teu servo, envia-me a mim, com certeza o Senhor irá nos capacitar e seremos instrumento de bênção em muitas vidas. Eu não sei se você já teve este prazer de saber que alguém foi para a igreja através da sua vida. Meu irmão, a alegria é espetacular. Né? Toda vez o Tiago conta aqui o exemplo dele. Ai, toda vez meu coração quase que para. Falei, Jesus amado, pelo menos na vida de um eu fiz diferença. Que nós venhamos a ser instrumento de Deus para que muitas vidas venham a se converter. Amém, meus irmãos?